Paz e liberdade em Cristo para você. Tudo bom? A mensagem de hoje que eu quero deixar para você é uma mensagem bem simples. É uma mensagem de Jesus para o seu coração. Porque existem curas que são necessárias. Existem curas que nós não sabemos que precisamos, mas que Ele sim, Ele quer nos curar. E a mensagem que eu quero trazer, ela é narrada ali no livro de Marcos, a partir do capítulo 2. Ela fala que Jesus, ele entrou em uma casa em Cafarnaum e começou a ensinar, a pregar, como você é acostumado a dizer. Mas o fato é que Jesus entrou em uma casa. E o detalhe e o interessante é que onde Jesus está, sempre tem gente. Onde Jesus entra, sempre aglomera de pessoas. E não foi diferente. Encheu de gente, tinha gente saindo pelo telhado, tinha gente saindo pela janela, tinha gente na porta. Se fosse congresso, gente, não tinha lugar para estacionar, era 3, 4 quarteirões, porque Jesus estava na casa. E a Bíblia narra a história que o culto foi interrompido. Que o culto que estava acontecendo, com Jesus ensinando, foi interrompido por um ato. Um ato que acabou com o culto. 4 doidos subiu no telhado com um paralítico, começou a cavucar o telhado para descer o paralítico até Jesus. E Jesus enaltece a fé dos amigos, olha para o paralítico e diz: filho, perdoados estão seus pecados. Todo mundo ali fica abismado com o que Jesus falou. Os religiosos que se questionam entre si: quem que é esse homem para perdoar pecado? Jesus ali dá um tom neles e, respondendo à provocação dele, Jesus cura o homem. Levanta-te. O homem se levanta e todos glorificam. Você percebe que em menos de 2 minutos eu contei a história inteira? Essa é uma daquelas histórias que às vezes a gente lê a Bíblia, lê na Bíblia de frente até ela terminar e a gente não presta muita atenção, porque é uma história simples. Um homem desce pelo telhado, Jesus fala: perdoados estão seus pecados. Os fariseus, os religiosos questionam, Jesus dá uma resposta, manda o homem levantar e bom, vida que segue. Mas existem 3 pontos nessa história que eu quero detalhar para você. Porque Jesus, ele não apenas curou aquele homem fisicamente, mas Jesus pratica neste homem 3 curas que eram necessárias para que aquele homem saísse dali verdadeiramente restaurado. E eu quero trabalhar com você nesse vídeo, com você nessa mensagem, as 3 formas que Jesus quer te curar. A primeira forma é a forma emocional, a forma espiritual e, por último, a física. Foi dessa forma que Jesus restaurou a vida daquele homem. E a primeira forma que eu quero detalhar para vocês é a seguinte: imagine uma sociedade que o valor de alguém era baseado naquilo que ela poderia produzir, pela sociedade. O fato dela ter filhos ou não, o fato dela carregar a descendência dela adiante. Então note que esse homem já era um paralítico. Então ele não tinha como dar sequência à sua descendência. Não tinha como ele se sustentar através do seu próprio trabalho, porque ele era um paralítico. Então, em uma sociedade dessa, que o seu valor está de acordo com o que você produz, acontecia muitas coisas. E possivelmente, olha o que eu estou dizendo, possivelmente, pode ser que tenha acontecido algo com este homem, que foi necessário Jesus restaurar a sua vida emocional. Por que você está dizendo isso, Isaac? Pela frase que Jesus fala quando encontra ele pela primeira vez. A primeira frase que Jesus fala. Porque em uma sociedade assim, era comum os pais abandonar os filhos. Principalmente quando estes filhos não iriam dar continuidade à sua descendência. E no caso de um paralítico, ele não ia conseguir um casamento. No caso de um paralítico, ele não conseguiria trabalho. E no caso de um paralítico, ele não conseguiria herdar
as funções do pai dele como chefe da família. Então imagine só, nesse cenário, as humilhações que este homem viveu. As humilhações que ele viveu dentro da própria casa. E um sentimento que talvez floresceu dentro dele, e é um sentimento que floresce muito dentro do mundo de hoje, que é o sentimento de orfandade. O inimigo das nossas almas quer que você pense que você é órfão. Ele quer que você pense que você tem ninguém. Ele quer que você pense que você está abandonado, que as pessoas não se importam com você. É isso que ele quer que você pense. Porque ele quer que você seja um deficiente emocional. Porque ele quer que você tenha mil questões emocionais para poder se apoiar para você ser um coitado. Mas sabe o que é interessante na vida desse homem? Vou puxar para o lado do paralítico, depois a gente volta a falar de Jesus. É que paralítico, sem nada para oferecer a ninguém, sem família, ele ainda tinha 4 amigos. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que, independente da situação que estamos, devemos ser pessoas agradáveis, para que as pessoas queiram estar à nossa volta. Este homem, ele tinha tudo para reclamar da vida, mas mesmo assim, tinha 4 amigos que queriam estar do lado dele. 4 amigos que pegaram ele no colo, levaram até Jesus, e quando chegou lá, a casa estava lotada. Talvez alguns outros amigos, eles iam dizer: ixi, irmão, já era, já deu. Tá lotado, não tem nem como entrar, tem gente saindo pela janela. Fazer o quê? Outro dia a gente vê se a gente consegue falar com esse Jesus aí. Talvez uns iam espiritualizar. Ah, irmão, não deu certo, talvez é a vontade de Deus, né? Talvez é porque Deus quis assim. Mas aí um amigo olhou para cima. Um amigo olhou para cima. É uma pergunta bem simples. Para onde os seus amigos estão olhando? Só para os problemas? Ou eles estão buscando uma solução? Porque quando o amigo olhou para cima, ele viu que o telhado estava vazio. E hoje eu quero te aconselhar, em nome de Jesus, escolham amigos que te levem para cima. Escolha amigos que te levem para perto de Jesus. Nem que seja necessário cavucar um buraco no telhado, leve amigos que te levem para perto de Jesus. E voltando no que Jesus disse a esse homem, quando os amigos cavam um buraco, levam o homem, descem o homem até Jesus, lembre que esse homem era um homem ferido emocionalmente, um homem que possivelmente foi abandonado pelos pais. O que esse homem queria ser? Qual que era o objetivo dele estar lá? Isaac é um paralítico, né? Ele queria uma cura física. Jesus olha para ele, e a primeira coisa que Jesus fala para ele é: filho. Sabe por quê? Não importa se o inimigo disse que você não tem ninguém mais. Jesus ainda olha para você e diz: filho. Te abandonaram, mas você é meu filho. Você está paralítico, mas você é meu filho. Eu tenho problemas que eu não consigo resolver. Ei, você é meu filho. Jesus estava dizendo para aquele homem: eu estou te curando onde você pensava que não era necessário, mas é necessário que eu te cure emocionalmente, para que você tenha uma cura completa. E hoje o que Jesus está dizendo para você através desse vídeo é: ei, você não é órfão, você é meu filho. Para abandonar hoje esse sentimento de orfandade, para abandonar hoje, Jesus está dizendo: não importe o que o inimigo está dizendo,
não importa o que o inimigo está te acusando, você é meu filho. E olha como Jesus faz as coisas completas. Que não acabou por aí a obra da vida desse homem. Porque Jesus continua a frase: filho, perdoados estão os teus pecados. E é aí que está a segunda cura que este homem vai ter, que é a cura espiritual. Lembra que falamos da sociedade, que era uma sociedade complicada naquela época? Pois é, naquela época, quando as pessoas nasciam com deficiências ou com doenças, isso era uma forma de dizer que essa pessoa estava em débito espiritual, que essa pessoa estava em pecado. Você não lembra quando Jesus chegou com os discípulos perto de um lugar e os discípulos perguntavam para Jesus: mestre, quem pecou para que esse nascesse cego? Os pais ou ele? Jesus disse: não, vocês não estão entendendo, vocês não entenderam o negócio. Ninguém pecou. Ele nasceu assim para que fosse manifesta a glória de Deus. Lembra de Jó, quando estava lá no pior momento da sua vida, seus amigos chegaram para ele e disseram: Jó, confessa teu pecado, Jó. Ô Jó, confessa. Mas Jó tinha pecado? Algum pecado escondido? Era uma leitura da época. Então imagina este homem paralítico, a vida inteira, com seus questionamentos internos. Quem dos meus antepassados pecou para que eu nascesse com essa condição? Ou quando ele começou a crescer, que pecado eu cometi para estar nessa condição? Porque aí já é uma acusação interna. E é o que o inimigo quer fazer com você. Ele quer manter você preso em sua mente. Ele quer manter você acusado dos pecados que você comete. Ele quer dizer que você não tem perdão. Ele quer dizer que não tem mais jeito para você. Ele quer dizer que o que você cometeu ontem, anteontem e hoje, você já está condenado por isso. Mas Jesus olhou para este homem e disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Filho, você não deve pecado algum. Eu estou de encontro com você e eu estou te curando agora para que você seja verdadeiramente livre. Chegue-se a Jesus. Nele nós encontramos paternidade e perdão de pecados. Só nele. E aí acontece algo interessante. Porque lendo, eu notei que não fazia parte do roteiro de Jesus levantar aquele homem. Jesus disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Curei emocionalmente e curei espiritualmente, que é a cura que você precisa. Porque muitas vezes não adianta Jesus te curar fisicamente se o seu emocional e seu espiritual estiver bagunçado. Você vai ser uma pessoa que anda, mas espiritualmente e emocionalmente quebrado. Então Jesus curou onde precisava, onde era necessário, as emoções e a vida espiritual. Porque era onde era necessário, mas ele foi buscar a cura física. O que eu aprendo com isso? Às vezes estamos buscando curas que nós não precisamos curar, sendo que Jesus quer nos curar em outros lugares. Às vezes você quer um milagre na área financeira, só que Jesus quer curar suas emoções. Às vezes você quer um milagre na área emocional, só que Jesus quer curar o seu espiritual. E às vezes você quer uma cura emocional, só que Jesus quer curar primeiro a sua área financeira, sua área física. Então é necessário entendermos ou tentarmos aceitar aonde Jesus quer tratar em nós. Porque não fazia parte do roteiro de Jesus curar aquele homem fisicamente. Só que os religiosos entraram em cena e questionaram: quem esse homem pensa que é para perdoar
pecados. E hoje acontece muito nisso, nos dias de hoje. Muitos religiosos que questionam quem Jesus pensa que é para regenerar alguém que está caído. Quem Jesus pensa que é para restaurar uma pessoa que está quebrada, uma pessoa que está aquém da sociedade. Quem Jesus pensa que é? E aí, para provar para aqueles homens que ele era o Pai da eternidade e perdoador de pecados, Jesus curou aquele homem fisicamente. Para provar para os religiosos. Não para aquele homem. Você vê que às vezes tem coisas que Jesus move para ter que provar para os religiosos que ele ainda faz, que ele ainda perdoa pecados, porque tem gente que às vezes que quer ser mais justo do que Deus, né? Tem gente que às vezes quer apertar mais do que Deus, quer ser mais santo que Deus. Eu ouvi esses dias um ditado que dizia: tem gente que quer ser o Jeová Júnior. Para esses eu digo, Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Então ele perdoou pecados ontem e continua perdoando pecados hoje. E ele quer perdoar o seu pecado, porque ele quer ter um encontro genuíno com você. Ele não quer que você fique aí caído, prostrado, se sentindo condenado pelos seus erros e pecados. Ele quer que você entregue a Ele todas as suas dores e os seus anseios e que você confesse a Ele os seus pecados, porque Ele quer te perdoar. Ele quer te alcançar. Ele quer transformar você em um novo homem, em uma nova mulher, para que você seja instrumento de bênção no reino dele. E que através de você, outras pessoas possam ser curadas e possam ter as suas curas necessárias curadas em Jesus. Por isso eu venho dizer para você através dessa mensagem, uma mensagem simples, pequena, mas que vem de encontro com você. Se apoie em Jesus, porque só Ele pode te curar emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, se necessário. Paz e liberdade em Cristo para você.